Oi pessoal, tudo bem? Karina Linhares, estava aqui dando um jeito no meu quintal, aqui London, Ontário, Canadá. Hoje está com a sensação térmica de menos 12 graus, mas está fresquinho, muito bom. Às vezes as pessoas reclamam tanto do frio, da neve, do gelo. Olha, eu penso assim, se a gente está reclamando do frio, do neve, do gelo, e a gente quer muito ir para um lugar quente, pode ter certeza que no lugar quente você vai reclamar do calor, da umidade, do mosquito, da falta de ar-condicionado e por aí vai. Então a gente tem que reavaliar um pouco esses nossos conceitos, né? De reclamar e tudo mais. Vamos apreciar as coisas que a gente tem, né? E se você não está contente com alguma coisa, transforma. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre a ressignificação. Essa ressignificação, o pessoal fala, Karina, o que é ressignificar, né? Ressignificar nada mais é do que você estar renascendo a cada dia. A gente está ressignificando todos os dias uma coisa ou outra, né? Conceitos que a gente tem, a gente começa a ver que aquele caminho não está bom, então a gente muda de direção. Isso tudo é ressignificar também, né? O nosso cérebro, ele é capaz de transformar, de reinventar a nossa história, né? Porque o nosso dia, a gente acorda, nós temos assim como se fosse infinitas portas para escolher qual que a gente vai entrar. O que a gente vai fazer? É uma escolha nossa. Então, ressignificar o passado é a mesma coisa. É como reviver o presente, porque passado, presente e futuro não existe. Então, se você tem um trauma, um medo, normalmente a gente pensa em se transformar quando? Quando a gente tem perdas de qualquer tipo, materiais, emocionais, perdas de alguém querido, perdas de dinheiro, o que for. Isso faz a gente refletir em nós mesmos. A dor faz a gente... Então, aquele ditado, né? Transformar pelo amor ou pela dor, não é errado, não. Porque nós temos a nossa escolha. E sempre, claro, a gente vai, a maioria das vezes, pegar o caminho mais difícil. Mas não é castigo de Deus, não é nada disso. São nossas escolhas. Então, ressignificar é você reviver sob o ponto de vista de um observador mais prudente, mais calmo, mais sábio, né? Por quê? Porque a ressignificação na terapia do gráfico da vida que eu faço, você tem uma conexão com algo em você que é sabedoria plena. É como se você se conectasse com o seu lado divino. E ele não tem erro. Não tem erro. Então, toda a ressignificação parte, a princípio, de uma reflexão. E essa reflexão vem nos momentos em que nós temos mais um abalo no nosso fluxo, né? E eu acho que eu estava vendo no meu canal do YouTube, na realidade eu não tenho essa diferença fluxo e energia em português. Vou fazer o vídeo para vocês. Mas basicamente é isso, pessoal. Nós nos deparamos com coisas na vida que fazem com que a gente se transforme, escolha esse ou aquele caminho, né? E essa ressignificação é feita todo dia naturalmente. Através da terapia, o que nós vamos buscar são aquelas experiências que você não tem controle sobre, né? Você sofreu um abuso verbal, físico, seja de que forma for, um bullying, né? Você não tem controle sobre isso, você recebeu isso de alguma forma, né? Foi alguém se apropriou aí da sua experiência de vida. Se você, por exemplo, tem um trauma, sofreu um acidente e tem medo de dirigir, claro, você passou por uma experiência traumática difícil, né? Ou às vezes coisas simples, como mesmo assim, nossa, minha memória não anda boa, entende? Tem coisas que a gente pode ressignificar, melhorar, transformar,
E essa transformação se dá naturalmente, como eu falei, e também a gente vai buscar através dessa viagem no tempo que é o gráfico da vida, né? Que na realidade não é tempo nenhum e não é espaço nenhum e ao mesmo tempo é o tudo, né? É um pouco assim, difícil de entender para quem não tem essa experiência, né? Mas fica aqui a dica, comecem a observar os pequenos momentos da sua vida, né? Você tem escolhas, só tem uma coisa que a gente não tem escolha, é para a morte. Pode ser que a gente tenha escolhido, mas a gente não tem consciência disso, né? Não tem. A gente tem um dia ali especial marcado para que a gente deixe aqui essa vida, mas nós não sabemos, né? A gente não sabe daqui a pouco, amanhã, daqui 10 anos. Então nós sempre temos que, isso de certa forma é bom, porque se a gente vive sabendo que vai morrer, será que a gente ia se deprimir mais, não ia deixar de fazer as coisas, né? Mas eu acho que a gente tem que viver o hoje pensando que não vai haver o amanhã, porque a gente começa a valorizar mais as coisas. Nós começamos a perceber que esse gelo aqui, olha aqui, gente, olha aqui, é vida. Para que eu vou reclamar dele? Para que eu vou reclamar disso, gente? É a natureza, é a vida. Esse gelo proporciona vida aqui nesse lugar do planeta. Então, e outra, nós somos muito mal acostumados aqui, porque a gente sai no frio, você vê, eu tô aqui, eu tenho um casaco adequado, eu tenho uma touca, né? Eu não tô de luva, mas normalmente a gente usa luva, bota, né? Então, as casas são aquecidas, o carro é aquecido, o mercado é aquecido, as lojas, o shopping, onde você vai? E se você quer curtir um pouco o frio da natureza, olha só que maravilha. Hoje está um dia ensolarado, menos 12 graus. E daí? Pega a sua criança, leva para fora, rola na neve. Pega o seu amigo, vai andar, caminhar na natureza. Então são essas coisas que a gente tem que passar a apreciar mais a partir do momento que nós estamos ressignificando a todo momento. Então, o que é ressignificar? Que foi a pergunta, né? O que é ressignificar? É você ter uma experiência que te possibilite crescer interiormente, crescer como pessoa, como ser. Isso é ressignificar. Então, tudo aquilo que foi colocado em você de uma maneira dolorosa, difícil, penosa, né, traumática, nós podemos ressignificar esses momentos a partir do entendimento, do perdão, né, do entender a dor do outro, entender a maldade do outro, entender um outro ser humano, né? Então, é muito difícil a gente às vezes falar, né? Não, aquela pessoa é muito má, nossa. Gente, é só um ser humano com uma consciência limitada. E se nós não formos, provavelmente seremos. Então não cabe a nós julgar. Sei que é muito fácil falar na teoria, né? Mas na prática, a ressignificação é isso, é a oportunidade de renascer, de reconstruir aquela história, aquela experiência e de deixar a gente fazer as escolhas. Escolham as portas que sejam mais leves para você. A vida é leve. O universo, Deus, ou como seja que você chame, quer a prosperidade, a abundância, porque quando você começa a deixar de apreciar as coisas, tudo começa a descambar na sua vida. Eu falo isso por experiência própria, tá? E a análise do ser humano em geral, nesses anos todos que eu trabalho com pessoas, né? Começa a descambar. É tudo, você não imagina, é uma cadeia de negatividade, de irritação, de reclamação. Nós não precisamos disso, então vamos analisar esse processo de ressignificação, né? Esse processo que é na realidade um instrumento
que nós temos, o nosso cérebro, o nosso ser físico, o nosso ser mental, o nosso ser emocional, psicológico, o nosso ser espiritual também, para quem acredita nisso. Então, são coisas que nós precisamos relevar. E mudar, sim, é possível. Reviver ou viver as experiências de uma forma mais consciente da vida. Então é isso aí, olha aqui, olha, na nevezinha, vamos pensar ressignificando cada dia. Um abraço, pessoal.